Quantas vezes você clamou a Deus pedindo uma resposta? Você chorou, orou, jejuou e mesmo assim nada parecia acontecer. Mas o que você não percebeu é que a resposta já havia vindo. Ela veio no silêncio da madrugada. Ela chegou enquanto seus olhos estavam fechados e sua alma vulnerável. Ela veio através de um sonho. Sim, um sonho. E você ignorou. Talvez por medo, talvez por distração, ou talvez porque parecia apenas mais uma viagem da sua mente cansada. Mas era Deus. Era o Espírito Santo falando de forma simbólica, delicada e profética. Enquanto o mundo ao redor dormia, o céu inteiro se movimentava para entregar uma palavra que só o seu espírito poderia compreender. E sabe o que mais dói? É que muitas vezes ignoramos justamente os sonhos mais nítidos, os mais estranhos, os mais insistentes, aqueles que se repetem, que nos marcam, que nos perturbam. Em vez de buscar discernimento, simplesmente apagamos a lembrança com o café da manhã e seguimos o dia como se nada tivesse acontecido. Mas ali estava o código, a direção, o sinal de alerta, o escape. E agora você está aqui, tentando entender por que tudo ainda parece sem resposta. Talvez seja porque a resposta veio e você não levou a sério. O que você sonhou não foi só um sonho. Foi uma visita celestial, um chamado, um grito do Espírito tentando atravessar a barreira da sua racionalidade. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus falou com seus filhos por meio de sonhos. José, no Egito, interpretava sonhos que mudaram o destino de nações. Daniel viu reinos inteiros sendo revelados em visões noturnas. Maria recebeu o aviso da gravidez divina por meio de um anjo em sonho. E você acha que Deus não pode usar esse mesmo método com você hoje? Ele usa sim. Mas nossa geração está tão conectada com a tela, com o ruído, com o imediatismo, que perdeu a sensibilidade para discernir a linguagem do céu. Deus ainda fala, mas muitos já não ouvem. Agora me responda com sinceridade. O que você andou sonhando nos últimos dias? Há algo que ficou gravado na sua mente? Alguma figura, uma cena, um lugar, um rosto? Você sentiu que aquilo tinha um peso diferente? Então pare agora, porque este vídeo é um alerta, uma convocação espiritual. E se você ignorar de novo, pode não ter outra chance. Curta, comente aqui, fala comigo, Senhor, e compartilhe agora com alguém que também tem ignorado os sinais. O céu está tentando acordar você. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus tem se comunicado com o homem por meio dos sonhos. Em Gênesis 20, Deus aparece em sonho a Abimeleque. Em Gênesis 28, Jacó vê uma escada que liga o céu à terra enquanto dorme e acorda tremendo, dizendo: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Isso é exatamente o que está acontecendo com muitos cristãos hoje. Eles têm visitado lugares espirituais em sonho, ouvido palavras que vêm diretamente do céu, mas acordam e dizem: "Foi só um sonho." Não foi. Foi uma revelação. Foi um despertar. E se você não levar isso a sério, você pode perder o tempo da sua visitação. A verdade é que o Espírito Santo tem falado com você há muito tempo. Ele já usou pessoas, palavras, versículos e até silêncios. Mas como você não deu atenção, ele decidiu usar o sono. Porque ali você não pode resistir. Ali, sua mente está quieta e seu coração está exposto. Ali ele pode mostrar imagens, códigos e sinais que o seu raciocínio acordado rejeitaria. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, você ainda ignora. Você acorda com o coração batendo forte, com o espírito inquieto, mas diz: "Deixa pra lá." Só que o céu não deixa pra lá, porque a palavra que Deus enviou tem um propósito eterno. E se você não se mover por ela, essa mesma palavra pode se tornar juízo.
Quantos livramentos Deus já te deu em sonho? Quantas direções Ele te mostrou e você não seguiu? Quantas vezes você acordou com lágrimas nos olhos, como se alguém estivesse ali no seu quarto? E era o Espírito de Deus. E mesmo assim, você não anotou, não orou, não perguntou. O mundo espiritual funciona por sensibilidade, e você está em risco quando se torna insensível. Satanás não precisa destruir você com força. Ele só precisa te manter distraído o suficiente para você não perceber o que Deus está dizendo. E isso começa quando você ignora sonhos espirituais. O que você precisa entender hoje é: existem sonhos que são respostas. Existem sonhos que são alertas. Existem sonhos que são convocações. E todos eles pedem uma atitude de fé depois que você acorda. Não adianta sonhar com algo espiritual e continuar vivendo carnalmente. Não adianta Deus te mostrar algo profundo e você seguir tratando isso como curiosidade. Sonhos espirituais são convites para oração, para jejum, para arrependimento, para mudança. Eles não são entretenimento, eles são misericórdia, são lembretes de que o céu ainda está tentando alcançar você antes que seja tarde demais. Existe algo muito sério que você precisa considerar. Alguns sonhos não são apenas revelações, são escudos de proteção enviados por Deus. Eles vêm como respostas de livramento antes que o perigo aconteça. Em Mateus 2,13, um anjo aparece em sonho a José e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Esse sonho salvou a vida de Jesus. Era noite, parecia apenas mais um sono comum. Mas se José tivesse ignorado, o destino da humanidade poderia ter sido alterado. Agora pense, quantas vezes Deus te deu um sonho com o mesmo peso de urgência e você não levou a sério? Há sonhos que são mais do que avisos, são instruções específicas. Às vezes, você sonha com alguém e sente algo estranho. Outras vezes, você vê um lugar, um evento, uma catástrofe, e aquilo te deixa inquieto o dia inteiro. Não é apenas ansiedade, é o seu espírito tentando processar o que o céu te mostrou. O Espírito Santo está tentando ativar você em oração, em vigilância, em clamor, mas se você desprezar isso, pode acabar sendo pego desprevenido no exato ponto onde Deus já havia te alertado. O inimigo trabalha com armadilhas, Deus trabalha com visões, e você precisa estar atento para qual dos dois você vai obedecer. Quantas vezes alguém sonhou com morte e ao acordar ignorou? Quantas vezes um sonho repetido era um chamado para interceder por um filho, por um parente, por si mesmo, e a pessoa não orou? Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se o sonho tivesse sido tratado como um código celestial? Quando Deus te dá um sonho, Ele está colocando nas suas mãos uma semente de revelação. Se você regar com oração, ela gera frutos. Mas se você desprezar, pode se tornar uma perda. O sonho ignorado pode virar uma dor não evitada. E o silêncio após o sonho pode ser o eco de um coração que perdeu o tempo da obediência. Talvez o Espírito Santo esteja te despertando agora, porque você teve um desses sonhos recentemente. Talvez você acordou com medo, suando frio, com uma sensação de que algo estava errado. E mesmo assim foi trabalhar, ligou a TV, mexeu no celular e esqueceu. Mas Deus não esqueceu. Aquilo que parecia confuso era, na verdade, uma mensagem codificada. E agora, Ele está usando esse vídeo como a segunda chance. Ele está te chamando de novo. Ele está dizendo: volta lá, ora sobre isso, me pergunta o que eu quis dizer, porque ainda dá tempo. Mas até quando você vai continuar ignorando? Chegamos ao ponto mais decisivo desta mensagem. O Espírito Santo ainda está falando com você. Mesmo após tantos sinais ignorados, mesmo depois de você minimizar aquela palavra em sonho,
mesmo depois de acordar e não fazer nada, ele ainda está tentando. Mas entenda uma coisa, a voz de Deus não grita, ela sussurra. E quando você ignora os sussurros do céu repetidamente, o céu pode parar de sussurrar. Não porque Deus desistiu de você, mas porque você fechou os ouvidos. Existe um limite espiritual onde o Espírito Santo se entristece e o coração do homem se endurece. Por isso, se você está ouvindo essa mensagem agora, saiba, isso é misericórdia. Isso é um último alerta. Quantos sonhos você teve nos últimos meses? E quantos você anotou, orou sobre eles, buscou discernimento? Agora pense, quantos desses sonhos você descartou por não entender? Você não precisa entender tudo, você precisa obedecer. A fé começa onde a lógica termina. Deus não te dá um sonho completo, Ele te dá uma semente. E cabe a você buscar em oração, em jejum, em silêncio, o restante da revelação. Muitos estão frustrados porque não ouvem mais Deus, mas ignoraram a última coisa que Ele disse. O céu não é um sistema de mensagens descartáveis. Deus fala com propósito. E se você não respeita a voz dele, você bloqueia os próximos passos. Por isso, hoje é dia de voltar. Voltar à sensibilidade, ao temor, ao arrependimento. Voltar a dizer, Senhor, fala comigo. Eu prometo que dessa vez vou ouvir. Volte a orar com seriedade depois dos sonhos. Volte a anotar tudo o que te perturba à noite. Volte a pedir discernimento antes de agir. O Espírito Santo está procurando filhos que levem os sonhos a sério, porque é através deles que muitos serão salvos, curados, direcionados. Não espere a dor para valorizar aquilo que o céu te deu de graça enquanto você dormia. E se você sente que essa palavra foi para você, escreva aqui nos comentários. Eu ouvi, Senhor. Fala comigo outra vez. Existe algo que muitos cristãos ignoram. O mundo espiritual não para de se mover quando você acorda. Ele observa o que você faz após a revelação. Quando Deus te dá um sonho, os céus esperam uma resposta e o inferno também. É como se após uma palavra profética em sonho, anjos e demônios observassem. O que ele vai fazer com o que recebeu? Se você age com fé, você libera algo poderoso. Mas se você ignora, você abre brechas. Porque cada revelação é uma responsabilidade espiritual. Sonhos não são para enfeitar a mente. Eles carregam um propósito. E o céu só entrega algo quando sabe que haverá alguém pronto para corresponder. Você já percebeu como às vezes, após um sonho espiritual, as coisas começam a dar errado? Brigas sem motivo, pressões estranhas, cansaço repentino, distrações. Isso não é coincidência. É guerra espiritual. Porque o inferno sabe o que você viu. E sabe que, se você se levantar com fé, aquilo pode se tornar um divisor de águas. Por isso ele tenta apagar sua memória, desviar seu foco, entulhar sua agenda. O inimigo tenta te convencer que era apenas fantasia, porque ele tem medo que você descubra que era uma missão. E se você não estiver firme no espírito, você desiste antes mesmo de entender o porquê da batalha. Os sonhos espirituais são embriões de propósito. Eles vêm antes da colheita, antes da mudança, antes do envio. Toda grande missão bíblica começou com uma visão ou um sonho. Paulo teve a visão do varão macedônio e foi para uma nova direção. Pedro viu o lençol com animais e entendeu que os gentios também eram chamados. José viu o feixe se curvando e foi odiado por isso, mas aquilo era um mapa profético do seu futuro. Ou seja, Deus sempre antecipa o que vai fazer, mas testa quem está pronto para obedecer. E se você é alguém que recebeu um sonho forte recentemente, entenda, você já entrou na linha de batalha. Agora, o que vai decidir o resultado é a sua reação. Não há mais espaço para crentes que apenas admiram revelações, mas não se movem por elas.
Não basta se emocionar com um sonho, é preciso guerrear por ele. Deus não quer apenas te emocionar à noite, Ele quer te ativar de dia. Ele está levantando uma geração que acorda de um sonho e já se coloca de joelhos, que sonha e já jejua, que recebe uma visão e já escreve ora, se posiciona. Porque os maiores segredos do céu estão sendo entregues aos que valorizam o que o céu diz no silêncio. Então hoje, se você é um desses, comente: eu vou reagir, eu recebo e me movo. Não basta ouvir Deus, é preciso obedecer com urgência. Esse sonho que você teve foi mais do que uma visão noturna, foi uma convocação para despertar espiritual. Porque você pode estar acordado fisicamente, mas espiritualmente dormindo há muito tempo. Acordar em espírito não é apenas sair da cama, é sair da passividade. É perceber que Deus está te chamando para algo maior, mais profundo, mais urgente. E às vezes o único jeito de fazer isso é chocar você com um sonho que marca, um sonho que abala, um sonho que não sai da memória. Ele não quer apenas te informar, ele quer te ativar. E agora é a hora de se levantar. Esse vídeo não é por acaso. Essa palavra está alcançando você no tempo exato, porque o céu está insistindo mais uma vez. Talvez você tenha orado ontem: Senhor, fala comigo. E Ele está respondendo agora. Ele está dizendo: volta à sensibilidade, retoma o altar, para de tratar minhas mensagens como coisas comuns. Porque quem ignora os sinais colhe as consequências. Mas quem se volta em temor recebe nova chance. Deus quer restaurar em você o dom de discernir, o dom de lembrar, o dom de interpretar, o dom de se mover com autoridade quando o céu entrega códigos. Não despreze o que te fez tremer no espírito, porque esse tremor era o Espírito Santo te sacudindo por dentro. Quantos estão vivendo distantes de seus chamados porque ignoraram o sonho que acendia o caminho? Quantos perderam oportunidades porque não ligaram para o alerta que veio em sonho? Quantos hoje estão arrependidos porque agora sabem: aquela noite foi um divisor de águas. Mas você não precisa seguir esse mesmo caminho. Hoje Deus está te dando uma segunda chance. E essa segunda chance vem com um aviso. Ou você se levanta, ou você será esquecido entre os que apenas sonharam, mas nunca responderam. O céu não se move por emoção, se move por fé. E essa fé começa quando você honra a revelação que recebeu. Então ore, jejue, escreva, vá até onde Deus te mostrou. Obedeça, porque aquele sonho que você ignorou era a resposta pela qual você orava. E Ele ainda está falando. Mas agora Ele espera que você responda. Não apenas com palavras, mas com entrega, com atitude, com transformação. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo: eu estou de pé, Senhor. Compartilhe com quem também precisa se levantar. E prepare-se, o céu ainda vai falar com você esta semana, se você estiver pronto para ouvir. Pai Celestial, nós te agradecemos por Jesus, nosso Salvador, e por teu Espírito, que ainda fala conosco mesmo quando estamos dormindo. Obrigado, porque tu não nos deixas sem direção. Mesmo quando não estamos conscientes, tu nos visitas. Mesmo quando estamos distraídos, tu insistes. E mesmo quando ignoramos tua voz, tu nos persegues com amor. Hoje, Senhor, nos arrependemos por cada sonho desprezado, cada palavra esquecida, cada alerta ignorado. Perdoa-nos pela dureza do nosso coração. Espírito Santo, ativa agora a sensibilidade espiritual em cada pessoa que está orando comigo. Que os sonhos voltem a ser entendidos. Que os céus se abram novamente sobre a mente e o coração dos teus filhos. Que o entendimento espiritual aumente, revela, confirma, direciona e protege. Que ninguém mais durma sem estar pronto para ouvir tua voz. Que cada cama se torne um altar. Que cada sono se transforme em uma audiência com o céu. E que aqueles que ouviram este vídeo,
ao acordarem amanhã, recebam nova revelação, com clareza e temor. Senhor, se o Senhor quiser falar hoje, que fale em sonhos. E se o Senhor quiser nos testar, que não faltem olhos espirituais para perceber. Que essa pessoa que está aqui comigo receba agora a confirmação que tanto buscava. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.